Shalom, povo de Deus! Graça e paz, meus irmãos, uma boa tarde para vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer mais um pastoreio junto com você, com a sua família. Chame seus amigos aí de trabalho, né? Peça para eles ficarem com o fonezinho para também não dar muito na cara, né? Ser repreendido dentro do trabalho. Mas vamos juntos louvar a Deus, vamos ouvir a sua palavra. E você tem a oportunidade de orar junto com a gente. Está com algum problema? Alguma coisa está lhe angustiando, assim, tirando a sua paz? Algo que você acha que é impossível? Pronto, a gente vai orar junto com você. Vamos falar com o Deus dos impossíveis, tá bom? Então você tem essa oportunidade de mandar aqui para o pessoal da secretaria. E até o final do nosso pastoreio, você já sabe, a gente vai estar orando juntos, tá bom? Vamos começar louvando, né? Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só louvar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, louvar, vem louvar, vem louvar, tempo de louvar a Deus. Rapaz, eu devia ter uns 7 anos torcendo, sabe? Devolvi você, hein, cara? Você pegou. Esse é antigo, hein? Para quem é Das antigas. Será que você conseguiu acompanhar esse louvor com a gente? Eu acho que esse agora vai ser mais fácil. Acompanhe com a gente, louve conosco, certo? Não fique só passivo aí, não. Eu te louvar pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo é o
Tenho certeza que até os acordes, né? Se a gente lê na Bíblia que Davi tocava, né? Os espíritos maus surgiram de Saul. Então, a gente está aqui louvando a Deus, de coração, né? Eu chamei aqui o Everton para estar tocando com a gente. Eu sei que ele mudou a agenda dele toda para estar aqui. E isso é bênção, né? E foi da minha cabeça que eu escolhi esses cânticos, foi não? Então entenda que existe um rio
que você pode beber desse rio, vai saciar sua sede. Que hoje é um tempo de louvar a Deus, porque Ele habita no meio dos louvores, foi isso que nós cantamos. E o outro que eu esqueci, Ele é digno, digno é o Senhor, né? E a gente eleva as mãos para louvar o nome dEle. Eu tenho certeza que esse louvor já mexeu com você, porque esses louvores nada mais do que exaltar o nome do Senhor, né? Mas a gente vai orar, né? A gente vai orar, como eu falei, você está acostumado com o nosso pastoreio. Aqui a gente canta, a gente ora e também lê a palavra de Deus, tá bom? Aí, Everton, tem aqueles todos pedidos permanentes que tu for lembrando, que você lembrar, né? Alguns pedidos específicos, né? A família da Data está de luto ali, né? Você vê o tio, aquela coisa toda. Enfim, a gente está orando, tá? Todos os pedidos feitos, a gente não fica assim de somente, não. A gente leva a sério, vamos orar sim. Mas o país a gente está precisando de oração. O mundo todo, né? Está assim, precisando de oração, sabe? Famílias estão precisando de oração, estão precisando, né? A igreja do Senhor, né? As famílias daqui da igreja e de toda a face da terra, enfim. Ora aí para a gente, Everton. Chega mais aqui. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, pela misericórdia de nos permitir te louvar e falar do teu Evangelho, coisas que os próprios anjos anelavam a fazer. Mas tu nos deste esse privilégio. E nós te agradecemos, Pai, porque sabemos quem somos e sabemos que não merecemos. Te louvamos infinitamente, Pai, pela graça da salvação, pelo nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor, mas nosso amigo, nosso Deus conselheiro presente, o Espírito Santo que nos acompanha, nos conforta, nos prescruta também, Pai, e nos ensina, nos dá entendimento, nos leva ao juízo dos nossos pecados, pela tua bondade, pela tua misericórdia, nos corrige. Te louvamos por tantas bênçãos, Senhor. Nós queremos humildemente, confiando nos méritos do Senhor, te pedíssemos, agora pela nossa nação, que nós possamos viver dias melhores, que o teu Evangelho continue a ser pregado livremente, possas proteger a tua igreja, a tua igreja militante, onde quer que ela se encontre nesse país, no mundo, apesar de tantas confusões, tantas perseguições, tantas vezes que nós ficamos até abismados, Pai, como podemos ser alvo de tantas falsidades, mentiras, tudo que possa ser dito para prejudicar o avanço da igreja. Nós sabemos que a nossa missão aqui na terra é essa, e te pedimos confiando, Pai, que o inferno não vai prevalecer e as portas da igreja vão estar abertas, porque é a tua palavra que diz isso. Te louvamos também, te pedimos pelas igrejas aqui nesse país, pela nossa igreja aqui das graças, pela liderança dela, por todos aqueles que exercem algum tipo de liderança, sejam os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes de PG, os líderes de louvor, que possa estar protegendo, dando sabedoria, possa livrar os pés da queda, que não possa trazer escândalos, ó Pai, nem divisões para o teu reino, mas possamos estar direcionados pela tua presença, sempre confiando que em ti nosso trabalho não é vão. Pedimos agora por aqueles que passam por necessidades, aqueles que estão enfermos, que estão doentes, que precisam do teu conforto, aqueles que estão lutados, colocamos também a família do nosso querido Galo, que perdeu o seu tio hoje, que possa estar dando um conforto que só o teu Espírito consegue dar. E nem sabemos imaginar, nem saber como isso nos acontece, mas nós já experimentamos isso outras vezes. Que isso possa estar chegando no coração deles agora e de todos aqueles que precisam ser doentes, traz a cura, libera a tua palavra de cura, Senhor, e eles serão curados.
da maneira que tu quiseres, usa os médicos, usa os remédios, os tratamentos, mas se tu quiseres curar também, vai agir livremente no meio do teu povo, nós confiamos em ti. Temos agora pela palavra que vai ser lida, pelo André, que tu possa dar discernimento e sabedoria, que tu possas falar a nós através da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que nunca volta vazio. Abençoa aqueles que nos escutam, abençoa a nossa vida, perdoa os nossos pecados, até aqueles que nos são ocultos, e nos conduz à tua presença. Em nome do Filho de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Léo. A gente volta aqui mais tarde, vai ter mais louvor aí. Vai ter mais louvor. Mas isso é a vida dele, sempre foi a vida dele, tocando, desde garoto aí, tocando na igreja, né? Compondo música, hino. Você sabia que ele é compositor também, né? É uma bênção aí, que Deus abençoe. Meus irmãos, antes que eu me esqueça, né, já vou aproveitar logo a oportunidade de dar logo alguns avisos, tá? Eu vou lembrar no final e vou falar novamente para você não esquecer, tá bom? Vai entrar um feriadão aí, para muitos já começa amanhã, né? Acho que os colégios aí já estão dando férias aí já a partir de amanhã, né? E é um feriadão prolongado e eu queria compartilhar com você a agenda da nossa igreja, tá bom? Então, ó, sexta-feira, que é o dia 18, nós vamos ter uma vigília aqui na igreja. É uma bênção. Começa às 20 horas e termina meia-noite, né? Eu sei que esse horário de 20 a meia-noite, normalmente você está assistindo Netflix ou alguma coisa assim. Então, se você puder, né, e quiser, e eu acho que deve querer, né, venha-se embora, vamos estar orando aqui na nossa vigília. No sábado, dia 19, nós vamos ter aqui uma cantata de Páscoa, tá bom? Eu acho que é 17 horas ou 18, então programa aí para o final da tarde do sábado, vai ter a cantata da Páscoa com coral, lindo, 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 tá bom? Não perca. Aí no domingo de manhã, né, que é o domingo da Páscoa mesmo, que é o dia 20, aí vai ter o culto da ressurreição, que começa às 6 horas da manhã, tá? Aqui nas Graças. A gente já falou com o pessoal do Casa Amarela também para vir todo mundo para cá. Vai ser um culto abençoado. Depois do culto, nós vamos ter um café maravilhoso, uma confraternização maravilhosa com todo mundo. E depois segue normal o culto às 17 horas, tanto aqui como lá em Casa Amarela também. Amém, meus irmãos? Bênção, bênção. Então, hoje nós vamos estar lendo Êxodo capítulo 28. Abra sua Bíblia aí, a gente vai ler, né? Êxodo capítulo 28. Eu não vou ficar lendo todos os versículos, porque são 43 versículos, tá bom? E o texto, vocês vão perceber, é um texto cheio de detalhes, de alguns detalhes, tá bom? O texto ele fala sobre as vestimentas, a confecção da vestimenta do sacerdote, tá bom? Então, como eu sempre faço uma retrospectiva, né, uma revisão, eu não vou fazer uma revisão imediatamente, né, do capítulo 27, que fala do altar do holocausto, né, mas a gente tem uma visão do tabernáculo como todo, que foi o que a gente viu em alguns capítulos anteriores. O tabernáculo, tem um pessoal que fala de uma forma assim muito interessante, e eu gosto. Ele diz que é como se fosse um mapa para a nossa nova morada. O tabernáculo é um mapa para a nossa nova morada. Como é que você vai ter acesso a essa nova morada, né? Alguém falou isso numa dessas leituras aí, né? Quando eu li sobre o tabernáculo, que eu achei interessante. Então, se o tabernáculo é um mapa para essa nova morada nossa, essa nova casa, esse futuro lá, esse verdadeiro lá, do capítulo 28 que nós vamos ler agora, até o capítulo 30, nós vamos ver a figura do sacerdote, as suas vestes, que é especificamente no capítulo 28, e as suas funções, tá bom? Então, se o tabernáculo é o mapa para o lar, o sacerdote vai conduzir esse povo até lá. É como o mediador para nos conduzir de volta.
Tá bom? Vamos dizer, esse é um resumo assim, bem rápido, né? Falando assim bem rapidinho, mas é exatamente isso. Então, já falei para vocês, o capítulo 28 vai tratar sobre as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote, tá bom? Primeiro de tudo, a gente vê aqui no capítulo, do versículo 1, quem são os primeiros sumos sacerdotes. A palavra de Deus faz que Deus manda Moisés chamar o seu irmão Arão e chamar os seus filhos, tá? Então, são da tribo de Levi. Então, como diz aqui o versículo 1, faze também vir junto de ti Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. Instituição dos sacerdotes começam agora, tá bom? A saber, Arão, seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, essa era a turma. Aí começa a ordem no versículo 2: você vai fazer vestes sagradas para Arão, teu irmão, e que se viria de glória e ornamento. Então perceba, a primeira coisa, tá? O que são essas vestes, pessoal? É basicamente para lhe distinguir do povo. O povo de Israel estava naquele grande acampamento, saiu todo mundo lá do Egito, estava no meio do deserto, né? Teria suas roupas, né? E não era como na nossa época hoje, que tem diversos estilos de roupa, né? O japonês, o chinês se veste de uma forma, o japonês se veste de outra, o escocês se veste de outra, não era bem assim. Eles tinham meio que um padrão. Entretanto, Deus começou a diferenciar o sumo sacerdote dos demais. Quando você está aqui andando, né? Vai para o aeroporto, você vê alguém uniformizado, você já sabe que é alguém que está destoando daquele grupo, é alguém que é um destaque ali. Se ele fala de uma forma mais áspera com você, você vê nessa pessoa autoridade. Então, se você vê um policial, se você vê, né, um médico, né, com seu jaleco branco, com estetoscópio aqui no pescoço, então são indumentárias que vai distinguir de todo o povo, tá bom? Basicamente é isso. E aí Deus definiu quem seria esse primeiro sumo sacerdote que estaria oficiando junto a ele, e depois ele diz qual é o tipo de uniforme que esses sacerdotes, o sumo sacerdote, iria usar. É como eu falei, né? O uniforme vai identificar onde é que a pessoa trabalha e qual é a função dela, não é? Como eu falei do militar, falei do pessoal que trabalha no aeroporto, né, nas companhias aéreas. Então você identifica qual é a função e onde ele trabalha pelos uniformes. Basicamente era isso. Então vamos aos itens, tá? Do versículo 6 ao 7, tá? Ele está dizendo aqui, e aí, meus irmãos, isso é tarefa de casa. Vocês vão perceber como Deus ele é caprichoso. Eu estava conversando com o Everton aqui antes de começar, e ele falando, né, de uma experiência que ele está tendo assim, né, nos seus devocionais. Ele falou: rapaz, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então é como se a boca de Deus estivesse falando para mim naquele momento. Aí ele falou: então eu estou lendo assim, como se Deus estivesse dizendo: olha, foi assim que eu fiz, tá vendo? Foi assim que eu fiz com José, tá vendo? Mas eu estava com ele. Sabe como Deus estivesse contando? Eu achei muito massa isso. Então, pegando esse exemplo dele, né, esse ganchinho aí que ele deu, eu vou olhar aqui com vocês, Deus dizendo assim para mim, para você: olha, perceba como é que eu atentei para cada detalhe, cada cor, cada tipo de tecido, cada tipo de pedra, cada tipo de joia, cada tipo de bordado, sabe? O tamanho, tudo muito perfeito, nada fora de controle. Aí a gente já começa a ver que o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? É um Deus que não está, o universo, ele não está solto no mundo, né? Ele está numa posição que, se 1 milímetro ali a mais, aquece mais, vai derreter a geleira. Então, se rodar um pouquinho mais rápido, então perceba
Nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Olhe seu corpo, olhe todos os membros seu, um olho. Gente, é detalhe. Então, quando eu leio aqui, eu digo, olha aí, Deus detalhista, percebendo as pequenas coisas, né? Então, ele começa falando sobre alguns itens, e o primeiro item que está ali no versículo 6 e no versículo 7, ele diz, ó, farás uma estola sacerdotal de ouro, estofo azul e púrpura e carmesim, linho fino retorcido, obra esmerada, terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. Então veja bem, essa estola é como se fosse um colete. Eu até, não sei se vocês perceberam aqui, ó, eu coloquei uma imagem para você dar uma olhada. Você pode pesquisar. Hoje a gente tem milhões de recursos, né? Tanto no YouTube, no Google, lá você vai pesquisa. Então ficou tudo muito mais fácil, né? Antigamente você tem que ir para a enciclopédia, Passa, Mirador, né? Enfim, hoje não. Hoje você, no celular, você tem tudo na sua mão, tá? Então, primeiro começava com uma estola, que era tipo um colete, né? E nesse colete ele fala que tinha 2 ombreiras, né? E essas ombreiras se uniam, tá? E ele fala, tomarás 2 pedras, versículo 9, 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel. E aí ele começa, veja bem, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Então, primeiro que no versículo 12, vou só adiantar um pouquinho, ele está falando aqui de um colete, tá? Colocando algumas pedras e o nome das tribos de Israel, segundo o seu nascimento, nesse colete, né? Você vai ver depois que é uma estola. E depois você vê, lembra as 2 pedras que eu falei que vai estar nos ombros, né? Nas ombreiras? Lá no versículo 12 já vou adiantar. Porém, as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Quem você acha que ele carrega nos ombros? Quem você acha que ele carrega nos braços? Nada está aí solto. Então, o nome dos filhos de Israel nos ombros, né? Então, isso é uma coisa assim que já me chamou a atenção, e eu queria que você prestasse bem atenção para isso. É como se o Senhor estivesse dizendo, eu me carrego nos ombros, até o último ombro, ninguém se perde, você é do Senhor. Então, o primeiro foi esse colete, tá bom? Vai me acompanhando aí. Aí o terceiro está no versículo 15, são alguns itens, né? Alguns itens. Aí depois você vai vendo como cada item era confeccionado, tá bom? Cada item era confeccionado. No versículo 15, ele fala o seguinte: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra de estola sacerdotal. O farás da seguinte forma: de ouro, estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido farás. Seria um quadrado duplo, será de 1 palmo o seu comprimento. Então imagina aqui, tá? É isso aqui, ó, esse quadrado duplo aí, tá bem? E ele fala que em alguns cantos, está lá no versículo 15, esse peitoral, né, que ficaria sobre o colete, que é a estola. Muita gente chama ele de o peitoral das decisões. E decisão no original está dizendo assim, é o peitoral do juízo. O juízo. Então veja bem, pessoal, meus irmãos e minhas irmãs, ele fala que você vai colocar algumas pedras, tá certo? E ele diz que vai ter lá o Urim e o Tumim, tá bom? Ele fala que vai ter o Urim e o Tumim, que será para resposta para o povo em algumas decisões. Ninguém sabe ao certo como é que funcionava essas 2 pedras, Urim e Tumim. Algumas pessoas dizem que existiam 2 faces, né? Aí ele dizia, ó, se cair essa face, tipo assim, né? Se cair cara, é sim, se cair coroa, é não. Ele jogando os 2, caísse as 2 caras,
assim, caísse as duas coroas, não. Se caísse uma cara e outra coroa, aí não tinha resposta, tá certo? Então, basicamente, eu li, era mais ou menos isso. Essas duas pedras, Urim e Tumim, que nada mais é do que significa Urim, significa luzes, e Tumim significa perfeição, tá? Lembra que o nosso Deus é um Deus que é o Pai das luzes, em que não há sombra nem variação Então é isso, tá? É a resposta de Deus. Hoje você não precisa ficar lançando sortes para descobrir alguma coisa. Por isso que lá Hebreus começa dizendo: Ele, o Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, por nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala por meio do seu Filho, o Senhor Jesus. E hoje ficou a palavra, tá? Não tem Urim, Tumim, não tem caixinha de promessa, não tem dado, não tem lançar sorte. Você tem a palavra de Deus, tá bom? Mas nessa época era assim que o Senhor fazia, tá bom? Eu não vou dizer assim, né, não vou ler aqui com vocês qual era a ordem, né, das pedras. Eu sei que eu estava brincando aqui antes com ela, eu sei que a segunda ordem de pedras eu acho que era mais cara, né? A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. Eu falei, rapaz, devia ser essa segunda fileira tá boa, né? Mas veja bem o que é que isso passa para mim. Arão, ou qualquer sumo sacerdote que entrava no tabernáculo representando o povo, para apresentar a Deus o pecado do povo, né? Arão levava no peito todo o povo de Israel. Que negócio interessante. E por quê? Não podia ser um cheixo, né? Como a gente chama aqui, aqueles pedregulhos. Não podia ser um pedaço de telha, não podia ser uma ardósia. O nome de cada filho de Israel é uma pedra preciosa. Então, quando Arão entrava no tabernáculo para interceder pelo povo, ele entrava com o nome de todos eles junto com ele. Então, esse aqui é o primeiro exemplo que me dá, um exemplo de intercessão. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, está lá, na minha vida, junto comigo, o nome da minha esposa, Karina, o nome do meu filho, o nome da minha filha, na minha netinha, está lá, está o nome, sabe, que você entra perante Deus. Depois mais lá na frente, você vai ver até lá em Hebreus, né, que o véu que separava ali foi rasgado. Hoje a gente consegue entrar com ousadia diante do Santo dos Santos, porque o sangue de Cristo nos conferiu esse acesso. Então perceba, veja que coisa toda muito bem alinhavada, apontando para Cristo. As pedras preciosas somos nós, preciosos somos à vista do Senhor, né? A morte dos seus santos, os seus fiéis, Ele chama de menina dos olhos. Então é isso, a primeira coisa que me salta aos olhos são intercessão. Quando você entra diante de Deus, você está levando diante de Deus a sua família, a sua igreja, seus amigos. Intercessão. Tem um comentarista, Alex Mota, ele diz que o povo era precioso aos olhos de Deus. Ele diz também que carregava o povo para a presença de Deus, estava amarrado com ele. Então, sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, gente, está amarrado em você, está lá, faz parte dessas vestimentas, né, vamos dizer assim, não pode sair de você. Então, entre diante de Deus, se apresente diante de Deus com a sua família, aqui no peito, com seus filhos queridos, com seus irmãos queridos, seus pais. Entre diante de Deus com essas pessoas que são preciosas aos olhos de Deus. E são preciosas não pelo valor intrínseco de uma esmeralda, de um diamante,
mas é porque valeu um alto preço que foi o sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados por um preço. Portanto, glorificai ao Senhor nos vossos corpos. Não é isso que diz lá em 1 Coríntios? Então, é isso. Isso deixava para a gente assim que pecadores não entram na presença do Senhor. Pecadores não entram na presença do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor. Então o povo entendia isso, sabe? Existia um mediador que entrava lá com o povo no peito, levando o povo nos ombros para se apresentar perante Deus. Bom, essa é a primeira coisa. Demorei um pouquinho porque realmente ela é uma parte assim que chama muito a atenção da gente, tá bom? No versículo 30, eu já dei um pulo, porque as outras é como é que eram feitos os engastes, sabe? Para colocar cada pedra, as fileiras e as ordens dentro dessas fileiras das joias, essas coisas todas. No versículo 30, ele fala uma coisa interessante. Também porás no peitoral do juízo, como eu falei para vocês, né? O Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Olha só, o Urim e Tumim era algo que revelava a vontade de Deus para o povo. E ele diz que, fala que esteja sobre o coração de Arão, quando este entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor. Né? São as duas pedrinhas que iriam definir o que Deus queria, tinha que estar no seu coração. Vamos fazer, sem querer forçar o texto. O que diz o Salmo 119? A tua palavra escondida no meu coração, para não pecar contra ti. Então, você não precisa mais usar o Urim e Tumim para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não é interessante ele dizer que o que era vontade era no coração de Arão? Quer saber qual é a vontade do Senhor? No seu coração. Esconda a palavra do Senhor. Esconda a palavra do Senhor. Ela vai definir o caminho certo. Ela vai ser lâmpada para os seus pés. Ela vai ser luz para os seus caminhos. E você vai ser bem sucedido, tendo a palavra de Deus guardada lá no seu coração. Amém? Coisa bonita, né? Do versículo 31 até o 35, ele vai falar de outra peça. Então, a gente já viu aí. E você vai ler isso aí depois em casa, para ver mais ou menos quais eram os itens. A gente viu o colete, né, que era a estola. Nós vimos o peitoral. Agora nós estamos vendo o manto. O manto. Está aqui no 31 ou 33. Farás também as sobrepeles da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura, está vendo aqui, toda azul aqui, que seria aí um manto, tá bom? Ele fala que você vai ter um manto, tá? De estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, né? A parte onde entra aqui, né? A gola, vamos dizer assim, né? Uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura com uma abertura de uma saia de malha para que não se rompa. Detalhezinho, né? Deus é maravilhoso. Em toda a orla da sobrepele farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Não sei se vocês estão observando, tem umas romãs campainhas, romãs campainhas, romãs campainhas, tá? Então nesse manto, umas campainhas que eram sinos, tá? Eu sei que tem uma tradição aí que muita gente fala que não está na Bíblia, a gente não encontra isso na Bíblia, que o sumo sacerdote, o sacerdote, quando entrava no tabernáculo, eles teriam que entrar com esse manto, né, com essas sobrepeles, com os sinos, né, ali nas suas bordas, e porque se o pessoal não escutasse o sino tocando, era porque ele foi fulminado diante de Deus, e aí o povo, para não entrar e ser fulminado também, puxava ele pela uma corda. Não tem isso na Bíblia, tá? Você vai se assustar, não existe isso. A gente vai repetindo, mas não tem nada disso na Bíblia, tá? Até o versículo 33, ele fala aí que das campainhas de ouro, dos sinos de ouro que estava lá. Então nada mais é
para o povo saber que o sacerdote que está na presença do Senhor, enquanto eles estavam escutando lá fora o som da campainha, tem alguém me representando lá na presença do Senhor. Veja bem, não era para Deus saber quem é que estava lá na presença, Deus saber que tinha alguém na presença, porque Deus sabe todas as coisas, não precisa. Mas os símbolos, eu anotei aqui, são para o povo, para uma lembrança audível de que pecadores não podem comparecer diante de Deus sem um mediador. Então, eles, no momento de pecado, eles lembravam daquele som de sino tocando, em que eles não poderiam ter essa veste, que eles não poderiam ter essa oportunidade de estar face a face com o Senhor, confessando seus pecados, como diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, sabe, eles apenas escutavam, né, uma parte audível de que, rapaz, tem uma transação ali legal, que eu não estou participando, mas que é totalmente aceita diante de Deus, tá bom? No versículo 38, ele diz o seguinte: e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Então, se você perceber aqui, tá? É como se fosse um turbante, tá bom? Então ele tem um manto todo de azul, aí agora vem para o turbante. Vocês estão vendo aquele turbante ali como se fosse contorcido. Você enrola, fica contorcendo a toalha e dá uma enrolada assim na cabeça. Esses turbantes, né, que a gente vê até hoje o povo lá árabe, né, o povo do Oriente usando. Só que nesse turbante, que ele dizia que nesse turbante, né, ele estava levando na testa o pecado do povo, é o que diz aqui o versículo 38. Impressionante, né? Quando o Senhor está lá na cruz do Calvário, todo esse pecado foi lançado sobre ele, né? O peso do nosso pecado ali. Então, eles tinham essa peça, um turbante. Mas o mais interessante nesse turbante também é que o seguinte, tinha uma lâmina de ouro em cima do turbante, vocês vão ver depois, é mais ou menos aqui, a lâmina de ouro, tá? Por cima do turbante. E o que é que estava escrito nessa lâmina de ouro, pessoal? Estava escrito santidade ao Senhor. Olha que coisa interessante. Não era apenas, meus irmãos, uma declaração interna, porque tem gente que chega assim e diz assim: olha, eu sou crente, tá? Mas o que vale é o coração. Você é aquele crente agente secreto, ninguém sabe que você é crente, o coração está ali. Não, o que Deus estava querendo ali é que todos vissem que você tem um compromisso com Deus, você tem um dono e que você foi separado para o Senhor, que é o que diz a palavra kadosh, santidade. Você foi separado para uma função específica, para algo específico, que é para glorificar o nome do Senhor. Então, olha que coisa interessante. Santidade ao Senhor na testa, para que todo mundo pudesse ver. Não era algo que podia ficar, eu vou esconder isso aqui, né? Não, desde criança a gente canta na escola dominical, né? Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar, né? Não pode esconder. Não pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha, não pode. Então é brilhar mesmo. Santidade ao Senhor, de ouro, reflete, ilumina, brilha. Assim brilha a vossa luz diante dos homens e glorifica o vosso Pai que está nos céus. Então, essa é uma das coisas que chama a atenção, né? Que são essa mitra ali na testa de Arão. Então, meus irmãos, já caminhando para o final, coloquei aqui um negócio que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Essas vestimentas aqui, né, com todos os detalhes, com todas as dimensões, o tamanho, os ajustes, né, as presilhas, os engastes, as pedras, tudo certinho.
não são apenas alguns conjuntos de roupas, não são apenas alguns conjuntos de moda, de decoração, não. É uma representação visível da santidade do Senhor, representação visível da dignidade do sacerdócio do Senhor. Como é que você está se vestindo? Agora não existe mais esse tipo de vestes, né, sacerdotais e tudo e tal. Você não anda mais com uma coisa de santidade ao Senhor, não. Mas todos têm que olhar para você e identificar a você, no meio de todos, que você é um servo do Senhor. Lembra que eu comecei já falando que as vestimentas eram para identificar o sumo sacerdote no meio do arraial, distinguir ele, como se fosse um uniforme, a função, como você identifica em qualquer canto, um policial, um bombeiro, um agente, um professor, você identifica o uniforme que ele está usando. Então, você tem um uniforme. Em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. É isso que a palavra de Deus diz, sabe? É isso que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, que quando chegar aquele dia, ele vai dizer: esses são os que lavarem e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, existe uma veste santa, que você, independente de camisa, de blusa, de calça, existe uma santidade que precisa se tornar visível para o mundo na sua vida. E isso eu não estou falando de usos, costumes, não. Eu estou falando de algo que precisa ser visível para o mundo e glorifique o nome do Senhor. Entendeu? Então, o que isso representa, sabe? Como é que você se apresenta diante de Deus e como é que você se apresenta diante do mundo? Aqui está o exemplo do sumo sacerdote. Como é que ele se apresentava diante de Deus? Como é que ele se apresentava se distinguindo do meio do povo? E eu faço essa mesma pergunta para você. Que às vezes você diz assim: eu não preciso dessas vestes que o Senhor quer me cobrir. Eu tenho as minhas mesmo, que são as minhas boas obras, as minhas hipocrisias, né? Mas Deus quer vestir com a veste da humildade, da sua justiça. Lembra daquela parábola que ele distribuiu vestes festivais para que se apresentasse no banquete, e entrou uma pessoa que não tinha uma veste nupcial e disse: amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Corações puros, vidas consagradas. Então, encerrando aqui, eu sempre digo que eu tiro 3 motivos de oração em tudo que a gente leu aqui. Primeiro motivo de oração é um exemplo de intercessão pelo povo. Está aqui o nome da pessoa, levando nos ombros, levando no coração as decisões. A intercessão pela minha família. Não tem mais agora a tribo de Rúben, a tribo de Naftali, a tribo de Sacar, de Zebulon. Não, aqui existe agora meus irmãos, a minha família, o nome dos meus filhos, o nome da minha esposa, e eu estou entrando para interceder e apresentando a ele diante de Deus. Primeiro tipo de oração, que eu possa ser intercessor pela minha família, pelo povo de Deus, pela igreja, pelos meus amigos. Seja um intercessor, meu amigo, seja um intercessor, meu irmão, minha irmã. Segundo motivo de oração que eu vejo é uma busca pela sabedoria divina. O Urim e Tumim, que eram as pedras que iriam definir aquilo que Deus queria para o povo, estava no coração de Arão. Hoje você tem como buscar sabedoria, não em pedras, não em dados, não em tarô, não em leitura de cartas, não em leitura de mãos. Você tem como buscar a melhor decisão da sua vida, uma sabedoria divina, que é a palavra de Deus. E por último, de tudo que nós ouvimos, a gente tira que nós devemos nos consagrar e nos santificar ao Senhor. Uma consagração, uma santificação pessoal ao Senhor. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar, tá bem? E vocês vão ver depois no capítulo 29 que esses sacerdotes vestiam essas roupas e iam ter a consagração dessa turma. Aí vocês vão ver que eles eram lavados, ungidos, a purificação com água, com sangue, né? Então, só aquelas pessoas que estavam cobertas pelo sangue poderiam entrar na presença do Senhor. Você vê que tudo faz sentido, que é um liame assim, o evangelho assim, de Gênesis e Apocalipse.
bênção de Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. Chega aí, vamos orar. No final, agora a gente vai cantar, né? Deus abençoe muito a sua vida. Vamos cantar só. Você falou no início, né, que assim, às vezes parece que é por acaso, né? Mas quando estava chegando aqui, o Nath estava com as partituras ali, né, vigília, primeiro, aquilo que chamou a atenção ali estava assim, aquele alto preço. Sei que foi pagado um alto preço. E assim, eu vou cantar essa música, né? Faz tempo que eu canto essa música. E tudo aquilo era para isso, né? Isso. Então assim, nada está solto, né? Nada está solto. Tem uma linha segurando isso aí tudo, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado batalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas dividem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Que Deus abençoe sua vida, o Senhor guarde sua casa, o Senhor nos traga de volta a intercessão, interceder pelos outros, né? Essa figura do sumo sacerdote, a gente aprendeu lá em João capítulo 17, o Senhor, né? Intercedendo por nós, aquelas ovelhas que ainda iam ser chamadas por Cristo. Deus é muito bom. Vamos orar finalizando? Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo, obrigado pela vida, pelo Teu Espírito Santo, por Tua misericórdia. Tua misericórdia que se renovou e é a causa de nós não sermos consumidos vivos, Senhor. Glória ao Teu nome. Todas as pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir esse momento de pastoreio, que a Tua graça, o Teu amor, Senhor, desça sobre eles, sobre as suas casas, sobre os seus negócios, sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo agora, escutando e vendo talvez. Senhor, derrame o Teu poder sobre eles e que eles possam
entender esse grande amor, Senhor, e Tu teres entrado uma vez por todas no santuário, para que a gente pudesse ter vida e um livre acesso a Ti. Ó Deus, nos abençoe, nos dê agora, Senhor, esse final de semana na Tua presença, esse feriado que vai se prolongar até segunda-feira. A gente quer Te buscar, queremos estar na Tua casa. Abençoe cada um de nós. Obrigado pela vida de Everton, obrigado pela vida de Lívia, Natália, todos os que estão aqui, Senhor, contribuindo para que tudo isso aqui dê certo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, Lívia. Deus te abençoe. Você viu que eu estou ficou alta, né? Não? É boa, né? Não, ela já baixou. Ela já foi do contrato ali. Segundo contrato, né? Mas é, ao vivo, né? Profissional, né? Ao vivo, né? É isso aí. Deus abençoe.